Pentecostes está aí no próximo domingo, para que o Espírito Santo traga novamente a grandeza da unidade, né? Nisto reconhecerão que vós sois meus discípulos, se houver amor entre vocês. E o nosso querido Papa Francisco, este bom pastor que o coração de Deus deu para nos conduzir, ele nos motivou, nos convidou a vivermos esta bonita experiência, né? A Igreja num caminho sinodal. E para falarmos um pouco, né, sobre o que seria este caminho sinodal, qual é o processo pelo qual a Igreja está passando para que no próximo ano, em 2023, o Sínodo dos Bispos, que acontecerá em Roma, possa trazer esta bonita luz, né? Uma igreja onde nós aprendemos a caminhar juntos. Não uma igreja que compete, uma igreja que divide por causa de opiniões diferentes, mas uma igreja que encontra no Cristo, que é a cabeça, né, o ponto de convergência, de unidade e de comunhão. E para falar sobre esse assunto tão importante, com alegria a gente acolhe aqui no Benção da Manhã o Padre Patrick, que é da Diocese de Luz, Minas Gerais, mas atualmente é o secretário adjunto geral na CNBB. Padre Patrick, bom dia, bem-vindo e gratidão aí por sua disponibilidade. Bom dia, Padre Camilo, aos nossos telespectadores. Para mim é motivo de alegria estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante que é a sinodalidade. Tem se falado, né, desde o ano passado sobre a questão do caminho sinodal, sínodo, muitas comunidades e dioceses já se organizaram para refletir isso. Mas o que seria realmente, Padre Patrick, esta sinodalidade que a Igreja tem desde a sua origem, mas que agora novamente o Papa Francisco traz aí a nossa reflexão e o nosso olhar? Realmente, Padre Camilo, talvez a grande pergunta seja essa: por que hoje falar de sinodalidade? Eu penso que uma primeira observação importante é a gente separar um pouquinho a sinodalidade em si do Sínodo dos Bispos enquanto um evento. Então, o Sínodo dos Bispos, que está previsto agora para o 2023, que vai tratar da sinodalidade, é uma instância de escuta, de aconselhamento do Santo Padre, criada por São Paulo VI em 1965. Então, o Sínodo ajuda o Papa a refletir sobre temas importantes para toda a Igreja. Então, o Sínodo, enquanto evento, diz ao Papa, e o Papa é que diz à Igreja, na maioria das vezes, por meio de uma exortação pós-sinodal, como a Evangelii Gaudium, que é aquela exortação programática do Papa Francisco. Agora, a sinodalidade, enquanto estilo e modo de ser da Igreja, já vem desde o Evangelho. É o fato de Jesus caminhar com os discípulos, e é nesse caminhar juntos que nós vamos ouvindo uns aos outros, juntos ouvindo a voz de Deus, para aí, assim, darmos passos mais concretos na ação evangelizadora. Então, a sinodalidade é um modo de ser. E que modo de ser é esse? Nós precisamos caminhar juntos, em comunhão, escutando uns aos outros, abertos e disponíveis à escuta do Espírito, para que nós possamos evangelizar a serviço da vida, a serviço da esperança. E esta chamada, né, que o Papa Francisco nos faz, né, de sermos uma igreja em caminho sinodal, né, ela passa aí por um processo. Embora a igreja deve ser sinodal o tempo todo, a sinodalidade deve estar no caminhar das nossas pastorais, né, na vivência de um presbitério dentro da diocese. Toda ação que nós fazemos em favor do reino de Deus é uma ação sinodal. Talvez por hoje não termos compreendido tanto este termo ou permitido que algumas divisões, opiniões diferentes quebrassem esta profunda comunhão que deveríamos ter, o Papa nos chama novamente a olhar. Mas como tem sido, Padre Patrick, este processo do caminho sinodal, né? Como o Papa quer que todas as dioceses se mobilizem, acima de tudo, para começar a discutir, né? A falar, e que cada leigo possa dar aí a sua opinião de como ele imagina esse caminhar juntos como igreja. O Papa Francisco, desde o Sínodo para a família, ele ampliou esse processo de escuta. Então, uma característica muito importante que faz toda a diferença é justamente essa fase que nós estamos vivendo, que, segundo o documento preparatório, é para que a gente possa exercer realmente a escuta, e uma escuta ampliada. É preciso escutar a todos, desde as pequenas comunidades, as paróquias, também membros fora da igreja também, a respeito desse caminho que somos chamados a trilhar. Então, nós vivemos hoje essa fase da escuta sinodal. Diversas dioceses têm usado de criatividade para fazer com que essa escuta chegue a todos. Agora, o que é importante é que a gente não fique de fora disso, porque, vejam bem, o Papa deseja ouvir a todos, a igreja. Então é uma forma de participarmos, darmos também a nossa contribuição, e aí vem um aspecto belíssimo da sinodalidade. Todos têm algo a contribuir, todos têm algo a oferecer também, para que a gente possa acertar ainda mais no caminho do anúncio do Evangelho. Nós estamos, você que está acompanhando o Benção da Manhã,
Desde 2021, a Igreja tem trazido essa dimensão da sinodalidade para a sua reflexão, as assembleias das dioceses, né, as próprias comunidades religiosas, essa dimensão de resgatarmos. Nós somos povo de Deus enquanto caminhamos juntos, né? É um povo que caminha em torno do Cristo e motivados aí pela construção do reino do Pai. E a Igreja tem vivido neste tempo uma reflexão bonita. Realmente estamos caminhando juntos? Realmente a vivência da nossa fé tem gerado a profunda comunhão de vida? O que precisa ser superado para que a sinodalidade que brota lá do Evangelho, quando Jesus envia os discípulos, ele envia os discípulos como comunidade. É na comunidade onde os discípulos estavam reunidos que o Cristo ressuscitado aparece, né? Podíamos até dizer, né, Padre Patrick, que sem a dimensão da sinodalidade, nós perdemos a nossa identidade original de pertencermos a Cristo e sermos com Ele construtores do reino, né? Exatamente. São João Crisóstomo dizia, né, o nome da igreja é sinodalidade, é esse caminhar juntos, atento aos sinais dos tempos, diríamos aí com São João 23, para que, insisto nisso, né, o anúncio do Evangelho possa atender às necessidades do tempo presente. E talvez, olhando a sinodalidade enquanto estilo eclesial, a palavra de Deus, ela nos traz inspirações belíssimas, como, por exemplo, o próprio texto de Lucas 24, dos discípulos de Emaús. Então, Jesus, ele também se aproxima, se envolve na conversa, aquece o coração, desperta convívio, e tudo isso é expresso no partir do pão também. Então, esse caminho sinodal que vem das Escrituras, nós aprendemos que enquanto caminhamos com Jesus, com Ele nós vamos aprendendo como ser igreja, como evangelizar, como nos aproximarmos das pessoas. E hoje o Papa Francisco, mais do que nunca, olhando as nossas estruturas, ele diz, olha, não basta afirmarmos que nós somos sinodais, se essa sinodalidade também não atinge as nossas estruturas. Por exemplo, nas paróquias, uma estrutura sinodal bem concreta são os conselhos pastoral, o conselho econômico, essas instâncias onde que nós, os párocos, sobretudo, exercem essa escuta para acertar no caminho da evangelização ali. Então, são mecanismos que favorecem essa escuta autêntica uns dos outros e do Espírito. Não é só os pastores que falam, a ovelha também tem voz no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Muito bem. E aí a importância da teologia do próprio batismo, somos membros do povo de Deus, então o batismo que nos dá essa cidadania, por assim dizer, na igreja, também nos capacita para isso, né? O Espírito Santo é oferecido a todos. E aí me faz lembrar, e o Papa Francisco recorda isso também, como São Bento fazia nos mosteiros, né? Ouvia o monge mais velho, o monge mais novo, cada um, a partir da sua experiência e do seu local de vivência, tem algo a contribuir. Porque há a sabedoria de todas as idades, a sabedoria das várias culturas onde a igreja está presente, e tudo isso se torna uma riqueza e, ao mesmo tempo, uma luz. Exato. No dia de ontem, começamos aqui no Santuário, né, o congresso da Academia Marial. E a Aparecida, o Santuário, justamente pensando na dimensão da sinodalidade, trouxe como tema para este congresso mariológico a dimensão de Maria, né? Maria, nossa irmã no caminho sinodal. Como você enxerga, Padre Patrick, a presença de Maria que caminha junto com a igreja e, ao mesmo tempo, é a mãe que congrega os filhos em torno do Cristo? Talvez uma primeira característica da Virgem Maria, nossa irmã e mãe, seja essa disponibilidade à escuta do Espírito. Então, se nós olhamos nas Escrituras, essa disponibilidade à escuta do Espírito é como que uma moldura na vida da Virgem Maria. Então, essa escuta, ela transforma em caminho do serviço. Visita Isabel, depois caminha com José em direção a Belém, lá Jesus nasce, depois vai para o Egito. Então, a vida da Virgem Maria é marcada pelo caminho. E me permita, Padre Camilo, lembrar um gesto que, no meu entendimento, ele é muito pertinente para nós nessa caminhada sinodal hoje, que é justamente quando Maria e José perdem Jesus, voltando de Jerusalém para Nazaré. E pode ser que em diversas situações que nós vivemos hoje, pela ausência da comunhão, ou aquilo que o Papa Francisco diz, talvez por uma indiferença, um crescente clericalismo, nós como que parece que perdemos Jesus ao longo do caminho. Identificada a ausência de Jesus, como Maria e José, nós precisamos parar, interromper a nossa rotina se for necessária para voltar às fontes à procura de Jesus. Sem a presença de Jesus não é possível avançar um passo sequer. Então, talvez esse momento de sinodalidade, de pensar sobre essas questões, nos ajude a aprender da Virgem Maria, a recuperar, reencontrar Jesus Cristo, para viver aquilo que o Papa Bento XVI disse aqui desse santuário.
Conhecer Jesus Cristo é a nossa alegria, anunciá-lo é a nossa missão. E o mundo hoje, mais do que nunca, precisa desse anúncio do Evangelho, que traz o sentido da vida, a alegria do viver. E quanto mais em comunhão, quanto mais sinodais, nós temos ainda mais chance de nos assemelharmos àquilo que Jesus nos pede, enquanto caminha com os apóstolos e os discípulos. E a igreja hoje, a exemplo da Virgem Maria, é chamada a ser essa igreja da escuta, da proximidade, da qualidade da presença, uma igreja da misericórdia que acolhe, mas também participa da vida dos seus filhos. E Maria, né, Padre Patrick, sempre será modelo, né? Ela é a primeira discípula, ela é a primeira leiga, ela é aquela também que entra em diálogo com o filho, né? É aquela que diz, olha, eles não têm mais vinho, você precisa agir nesta realidade concreta. Eu acho que é essa postura também que todos nós batizados, né, e a igreja na sua maioria é formada por leigos e leigas, esta iniciativa de dizer, né, o que esperamos da igreja diante do contexto que hoje vivemos. Sabemos que, infelizmente, em muitos lugares há uma polarização, né? Às vezes as pessoas se discutem, há uma discussão muito mais por ideologia de pensamento do que pela verdade do Evangelho que deveria prevalecer. E quando o Papa nos convida de novo, precisamos caminhar juntos, nós temos que atravessar uma mesma ponte, nós temos que percorrer o mesmo caminho, o caminho é Cristo. Se cada um começa a criar uma trilha diferente, nós nos desencontramos, não só entre nós, mas nos afastamos da própria verdade, que é o Cristo. E o apelo dele é tão forte, né? Permanecei no meu amor. Trazendo para a nossa vida concreta, nós que vivemos em comunidade, participamos das pastorais ou não participamos a nível de coordenação, mas estamos lá caminhando junto com a nossa paróquia, a nossa comunidade. Como cada um de nós, né, na nossa vocação batismal, podemos viver essa bonita dimensão do caminho sinodal ao qual o Papa Francisco faz um apelo tão forte ao nosso coração? Eu penso que um programa de vida sinodal vem do próprio lema que o Papa Francisco nos propõe: comunhão, participação e missão. Mas como compreender a comunhão, então, nesse contexto? Mais do que uma comum união, se nós olharmos um outro aspecto muito interessante, a gente percebe que a comunhão, enquanto batizados, é ter um comunus, um mesmo projeto, um mesmo empreendimento, um mesmo horizonte. Então, vivendo a comunhão a partir dos nossos espaços, essa escuta, a capacidade de sair da autorreferencialidade, mas também de se colocar no lugar do outro, e também essa escuta atenta aos nossos pastores. Então, trabalhar em favor da comunhão, não acirrar ainda mais as polarizações, as divisões, né? Olhar para além de si mesmo. E aí vem a beleza do serviço da comunhão. A participação, se nós olhamos tanto na caminhada da igreja na América Latina, como também no próprio Código de Direito Canônico, não há uma definição assim explícita do que seja a participação nesses termos. Mas eu gosto muito, Padre Camilo, daquilo que na Sacrosanto Concilium afirma da comunhão. Então, para que os fiéis possam adentrar, experimentar o mistério ali celebrado, é preciso então estabelecer uma comunhão que torne os fiéis participantes ativos e não meros espectadores. Então, essa participação nos faz assumir de fato, pela graça do Santo Batismo, o nosso lugar na igreja, sendo sal da terra e luz do mundo, não tendo medo de contribuir, claro, com caridade, com muito amor e ternura, como diz a campanha da Fraternidade esse ano, né? Falando com sabedoria, ensinando com amor, é um modo de participar. E a missão, hoje é impossível falar da missão sem recuperar a Aparecida, né? Talvez recuperar aquele projeto de formação do discípulo missionário que exige de nós uma autêntica conversão e também a disposição de fazer da nossa vida uma própria oferta generosa da presença de Deus. E se Deus em si, em Jesus Cristo, é sinodalidade, somos imagem e semelhança de um Deus que é sinodal, que estabelece presença, que gera comunhão e que nos conduz aí à verdade do Reino. Então, aí, Pentecostes tão próximo, o Espírito vem nos recordar que, mesmo na diversidade, devemos buscar a unidade. Há diversos dons, há diversas opiniões, há diversas formas de coordenar e realizar a pastoral, mas é o mesmo Espírito que realiza tudo e em todos. E como nós rezamos no credo niceno-constantinopolitano, né? Cremos no Espírito Santo, Senhor, que dá vida. E essa vida que é dada e ofertada também à igreja passa necessariamente pela sinodalidade. Que bom. Padre Patrick, muito obrigado por sua presença, por sua partilha. Deus abençoe o seu trabalho lá junto à CNBB, né? Você que ocupa um papel tão importante de estar preparando justamente, recolhendo
tudo isso que o povo de Deus aqui do Brasil está partilhando e enviar, né, para que quando o sínodo, o encontro dos bispos for acontecer em Roma, a voz do fiel, desde a catedral até a capelinha lá da periferia, é uma voz escutada, respeitada e compreendida. Obrigado, Deus abençoe, Padre Patrick. Eu que agradeço, Padre Camilo, aos telespectadores. Amém.